Está começando mais um Sensualcast, um podcast especial para tratar da saúde e bem-estar íntimos. E para falar hoje da saúde feminina, estamos recebendo o ginecologista e obstetra Elcio Noel Porrua. Elcio, se apresente para a gente. Olá, meu nome é Elcio Noel Porrua, sou ginecologista e obstetra há quase 50 anos, trabalhando efetivamente. E o que você gosta mais de fazer, Elcio? Eu gosto muito de fazer obstetrícia, bastante. Quantos nenês já nasceram por você? Mais de 10 mil nenês. Mais de 10 mil. Bacana, hein? Elcio, vamos conversar sobre saúde sexual feminina. O que você entende assim como mais importante para que o básico do básico que as pessoas precisam saber sobre o seu corpo, autoconhecimento? Conhecer o corpo é algo muito importante para todos nós. Saber qual a função de cada parte do nosso corpo. E que, infelizmente, poucos conseguem conhecer da sua totalidade. E não só do nosso corpo, preciso conhecer o corpo de quem está próximo a mim. Tá? O nome já é bem claro, né? Relação sexual. Estou me relacionando com alguém. Tá? E procurar, nesse meio tempo, saber o que se pode e o que não se pode fazer, o que ajuda e o que atrapalha. Então, o conhecimento do corpo é algo assim, muito importante que deve começar desde casa, passando pelo pediatra, passando pelo ginecologista, tá? E que ainda para muita gente é tabu conhecer algumas partes do seu corpo. Falando em pediatra e ginecologista, que idade que você acha que deve ser iniciada a abordagem e como fazer isso, né, para fazer essa transição? Quando que as meninas deveriam, se é que existe ou deveriam, né, começar a frequentar um ginecologista? Quando existe alguma alteração, algum problema, esse problema tem que ser direcionado já ao especialista. Tá? Se quebrou uma perna, tem que ir no ortopedista, se tem alguma dor, algum desconforto, ir para o médico especialista daquela área. Mas se está tudo bem com ela, pelo menos ao redor dos seus 10, 12 anos, deve começar a ir no ginecologista, especialmente desde essa época, para prevenir ainda a doença mais causadora de doenças na mulher, que é o câncer de colo de útero. E esse câncer de colo de útero, independente de vida sexual, hoje nós temos prevenção com ele a partir dos 9 anos de idade, tá? Através de vacinas, independente de atividade sexual, independente de sexo. Tanto menino quanto a menina, hoje tem vacina disponibilizada até mesmo pelo governo para ajudar nisso. Legal. E em torno disso ainda, como você como profissional, como que é a sua abordagem com as novas pacientes? Nota-se que ainda é um tabu para as meninas irem no médico de adulto, acostumada a ir no pediatra, normalmente aquele pediatra que atende desde o seu nascimento. Quando elas vão mudar de médico, elas sentem algum constrangimento. Por tática nossa, a gente fala com as mães para irem levando ao consultório, não para consultar, mas para conhecer o ambiente. Porque conhecendo o ambiente, ela sente-se menos inibida e consegue conversar um pouquinho melhor conosco. Com algumas entrevistas, algum bate-papo, a gente já vê que
estão desinibidas, já conseguem conversar, já conseguem expor as suas dúvidas. Isso facilita com que a gente consiga mostrar para ela muito mais coisas, entre as quais até a própria anatomia, que é algo que muitas vezes ainda é desconhecido por elas. Sim, sim. Falando em anatomia, assim, pensando na educação sexual, você comentou há pouco algo sobre iniciar em casa, mas você, no seu olhar profissional, quando você percebe que ela não teve essa informação em casa, o que você costuma fazer? Você tenta resolver esse básico? Você conversa com a mãe? Não é o caso? Não é eticamente correto? O que... Tudo depende de onde que veio a informação ou a não informação. Muitas vezes também o que acontece, ela tem informação de uma parente, de uma coleguinha de escola e que traz algumas dúvidas. Então, pela desinibição que ela já está tendo nas conversas conosco, procurar ver o que está tendo de dúvida e ali focar através disso. Hoje tem muita informação que não são bem claras e deixa elas com dúvidas. Então, a gente não procura fazer consulta de 5 minutos, fazer consulta mais longa para deixar com que elas abram o seu coração para a gente poder chegar naqueles pontos. Mas acredito que o pai e a mãe são os primeiros que deveriam conduzir uma conversa com eles. E isso não precisa ser uma aula, tá? Isso tem que ser só uma conversa. Hoje uma pitadinha, amanhã outra, porque elas consigam saber que existem, tá? E não são só umas bonequinhas que estão lá sendo lavadas, alimentadas e nada mais do que isso. Elcio, assim, falando ainda das novas pacientes, né, as pré-adolescentes ali, você, pelo que eu entendo, sonda ali o que ela precisaria saber, se ela sabe ou não. Você tem alguns pontos, alguma forma assim de abordar diferente? Eu vejo pela minha época de adolescência, as minhas dúvidas e das minhas amigas, até para o ginecologista a gente tinha vergonha de perguntar. E você, até com muitos anos de ginecologia, como que você enxerga isso? As suas pacientes de 30, 40, as suas pacientes de 10, 12? A coisa evoluiu de uma forma que eu diria até melhor. Eu vejo hoje as meninas com 12, 13 anos muito diferente das meninas de 12, 13 anos de 30 anos atrás. A grande maioria delas são mais desenvoltas, não são tão tímidas como era anteriormente. Sempre que se imagina que ir no ginecologista vai se ver a parte sexual, e não é só isso, né? Tem a parte de cuidados que ela tem que ter, a parte de higiene que ela tem que ter. E nós temos os nossos cuidados em casa que não são universais, cada um tem um jeito de tratar. E a gente procura, dentro de uma ciência, mostrar o que é o menos ruim, o mais adaptável para aquela situação. Aqui no Brasil, você não pode falar de banheiro dentro de casa. Tem muito banheiro fora de casa. Os cuidados, com certeza, são diferentes para quem usa o banheiro externo e quem usa o banheiro interno, tá?
banhos de assento, que era uma coisa muito comum de se fazer há tempos atrás, hoje já se faz com muito mais parcimônia, não é algo tão jogado como era antigamente. Os próprios produtos que se usam hoje não são à base de soda como era antigamente. Hoje tem alguns sabonetes, alguns tratamentos muito mais próprios, coisa que não são todas as residências que tem. Então você tem que ir moldando com cada caso, sabe? Vida sexual é uma coisa que acontece com todos nós. Quando que isso vai acontecer? O que se tem que explicar é responsabilidade sobre isso, tá? Não é ensinar como fazer, mas ensinar as consequências que isso pode trazer, tá? Então, nessa fase que a gente procura conversar. Claro que tem algumas meninas que são muito mais, puxam mais a conversa, e outras que se retraem um pouquinho mais. Então tem que ter um certo cuidado de ver quando que você vai poder conversar sobre isso. Entendi. Vamos pular aí para anticoncepcionais. Na minha época tinha uma conversa de regular a menstruação. Fala disso pra gente. Isso é real? Esse anticoncepcional, o que ele pode mudar com relação à sua vida sexual ou não? O anticoncepcional oral, a pílula, é algo que existe há 60 anos. Realmente regula muito a menstruação, para quem tem a menstruação irregular, tá? A pílula, existem algumas, poucas, que tem só fundamento de regularizar a menstruação. A grande maioria delas tem o efeito de regular a menstruação e o efeito anticoncepcional, tá? Tudo depende do que você esteja pensando. Hoje em dia existem pílulas, ou até mesmo outros métodos, que inibem a ovulação, inibem a menstruação. E com a vida atual, muitas mulheres preferem métodos nas quais eles não menstruem, para ter a sua atividade laboral muito mais à vontade. Então depende muito do perfil de cada paciente. Pacientes que realmente preferem ter seu ciclo regular, outras preferem que tenha menstruação de tempo em tempo, quando elas querem, e outros que preferem não menstruar. Traz alterações mínimas. E lógico que vai ser estudado durante o uso desses medicamentos se ela pode continuar com aquele método ou não. Entendo. Já que a gente falou de contraceptivo oral, vamos falar um pouquinho ali da miomas, endometriose, SOP, essas coisinhas assim. Qual que é a dependência delas com relação a hormônios, tratamentos, e o que isso influencia na vida sexual também das mulheres? Tem algumas coisas que se juntam e outras que são bem distintas. Miomas, existem vários tipos de mioma. Então cada um tem um tratamento diferente. O mioma que possa causar muita dor são miomas grandes, miomas até muitas vezes gigantes, que normalmente são tratamentos mais cirúrgicos. A endometriose já é uma doença que precisa tratamento hormonal, tá? Algumas vezes até tratamento cirúrgico. Essas pessoas vão precisar usar pílulas específicas para tratamento de endometriose. Algo que existe, essas pílulas, a questão de uns 10, 15 anos atrás, que antes eram as mesmas pílulas anticoncepcionais que se usava para isso. Hoje são pílulas específicas para tratamento de endometriose, também com efeito anticoncepcional.
Tá? O SOP depende também de outras situações. O SOP tem muito a ver com alterações de insulina. Então se usa muito medicamento para diabetes, tá? Para mexer nos cuidados com a SOP, que seria síndrome do ovário policístico. Tá? Então são coisas assim distintas. Sim. Muitas delas com a pílula você ajuda bastante, outras até trata. Mas todas vão caminhar ali com tratamentos hormonais, né? Sim. No geral, o mioma não é tão hormonal. Tá? O mioma se chama de uma doença benigna, que não é um câncer, mas tem miomas gigantes, miomas de mais de 8 quilos, 10 quilos, e que se imagine carregar isso. É um bebê. Ou maior. Nossa. Tá? Então são tratamentos cirúrgicos, normalmente não são causados pela pílula. Já existia isso há muito mais anos do que a existência da pílula. Tá? E tem miomas que são muito volumosos. Nossa. De confundir com gravidez, muitas vezes. Hoje, no entanto, tem métodos de investigação muito bons. Antigamente, método de investigação era só a mão. Era um bebê que nunca nascia. Bebê que nunca nascia. Nossa. Não tinha ideia. Você não imagina. Menopausa. Como é a vida sexual na menopausa? Num geralzão. Aí nos... A menopausa... Ou menos pausa? Faz sentido? Faz. Menos a menstruação, pausa, parada. É a parada da menstruação. Em média deve acontecer entre os 45 e 55 anos, tendo como modo os 50 anos. É a falência do ovário. Então o ovário já não tem mais folículos para fazer o ciclo normal da mulher. Então ele começa a entrar em decadência a parte hormonal. Isso traz algumas alterações fisicamente para a mulher? Traz. Tá? Precisa se repor? Nem sempre. Repor hormônios? Nem sempre. Então isso vai ser de análise individual. A vida sexual dela vai depender de vários outros fatores, especialmente ela se vendo como mulher. Menopausa acabou a vida da mulher? Não. Hoje chegou-se à conclusão que a mulher vive muito mais tempo sem menstruação do que em épocas menstruais, que seria dos 15 aos 45 anos, então 30 anos, e ela vive 80, então seja 50 sem menstruar. Tá? Tem alterações para o lado sexual na dependência de uma série de outros fatores. Trabalho, relacionamento com seu parceiro, vida financeira dela. Tá? Quando falei trabalho, horários de trabalho, tá? Tipo de trabalho que ela tenha. Então tudo isso envolve na sua vida sexual. Infelizmente, depois dos 70 anos, 75 anos, a gente vê que a mulher meio que relaxa nessa parte sexual, tá? Mas depende muito de estimulação também. Então, temos pacientes que têm mais do que 70 anos e têm uma vida sexual melhor do que algumas com 40 anos. São animadinhos os... São animadinhos. E os parceiros também animadinhos. E deixa eu até te perguntar, os animadinhos aí pós-70, quando não com os parceiros do casamento ou alguma coisa assim, como que eles se comportam com a prevenção de doenças? Você tem essa informação, alguma coisa assim? Por ser um pessoal... Hoje, o pessoal de 70 a mais
relaxa muito na prevenção. Acham que já não vão ter mais nada. E podem ter algumas doenças sexualmente transmissíveis. Acredito eu que mais na frente a conscientização seja muito maior, especialmente aquelas que fizeram vacina contra o HPV lá atrás, na sua infância, que não é por causa da vacina que tem que se descuidar, porque existem várias outras doenças. O uso do preservativo ainda é uma das melhores prevenções que a mulher possa estar tendo. Tá? Muito comum o homem não querer fazer uso de qualquer coisa. Tá? Mas seria muito importante ela se cuidar. Não sei se ela vai ter relação com um homem mais velho do que ela, ou com um homem mais novo do que ela. Então fica difícil de saber se ela se cuida. No consultório ela vai sempre estar falando que se cuidou. E a gente vê pela patologia que ela está apresentando que foi por falta de cuidado. Não adianta mentir. Não adianta mentir. Falando em falta de cuidado, tem as doenças sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas só pelo sexo ou o contato, por exemplo, um banheiro externo, que seria o banheiro público, alguma coisa assim, te traz esse tipo de risco também? Ou é só a relação? É muito menos comum adquirir uma doença sexualmente transmissível no vaso sanitário. Essa pessoa isoladamente no vaso sanitário. Ela com alguém no vaso sanitário já é outra situação. Hoje em dia, a asepsia nos vasos sanitários, mesmo públicos, são razoáveis. Tá? Essas doenças tipo sífilis, HPV, não, são doenças sexualmente transmissíveis. Não vai pegar no banheiro isoladamente. Entendi. Voltando um pouquinho, nós falávamos de menopausa, e aí eu queria te perguntar ali, já que a pausa da menstruação é a retirada do útero. O que influencia ali na relação sexual? Não vou menstruar mais, mas só útero, ovário, o que acontece nesse meio? Então, o que levou essa pessoa a retirar o útero? Fazer a histerectomia. Muitas vezes é uma patologia puramente do útero. Tá? O útero é só uma matriz. O útero é só para ter a gravidez dentro dele. Tá? Tirou o útero, normalmente se mantém os ovários. Então a parte hormonal continua acontecendo normalmente. Ela não vai ter o sangramento, porque o sangramento acontece por formação de endométrio dentro do útero. Não tem mais útero, não tem mais endométrio, então ela não sangra mais. Mas a parte hormonal com os ovários mantidos vai continuar sendo igual. Tá? Muitas vezes ela até sente as sensações de dor do meio, que seria a dor da ovulação, alguma cólicazinha tipo menstrual, tá? Lógico que muito mais leve, porque não vai ter a contração do útero. Se a cirurgia foi bem conduzida, não vai ter alteração sexual nenhuma para ela. Tá? Algumas mulheres sentem contração uterina quando tem orgasmo. Tá? Então, essa parte não vai ter mais com ela, porque não vai ter mais o útero. Tem algumas patologias que tem que se tirar o útero e os ovários. Na dependência da idade dessa paciente, alguma coisa diferente, vai ser repor hormônios para ela. Tá? Então, ela vai ter alterações condizentes da falta da produção daqueles hormônios ou condizentes com a reposição daqueles hormônios. Tá? Normalmente a pele da mulher sofre muito disso, pela falta de hormônio, começa a ficar com uma pele mais ressecada. Então, o próprio dermatologista, o próprio ginecologista usa algumas medicações próprias para isso. Tá? Não mexe
muito com a libido, a retirada do útero. Falando em libido, o que é libido? Em termos ginecológicos, seria a vontade dessa pessoa ter um relacionamento sexual. Ela ficar mais entusiasmada. Ela não precisa nem estar com algum parceiro. Ela sozinha pode ter aquela vontade, despertar nela o interesse na vida sexual, das mais diversas formas. E em termos não ginecológicos? Libido seria a vontade de você fazer qualquer coisa, tá? Ter o prazer de ter aquilo, tá? Mas hoje se usa quase que 100% só para a parte sexual. Mas não, libido seria o interesse de você ter aquilo com bastante vontade. Elcio, no seu consultório, assim, você tem alguma dúvida campeã? Alguma coisa assim muito comum? Em relação que tenha a saúde feminina. A mais comum, eu diria, que é nessa mulher na pré-menopausa, se ela vai ter que repor hormônios ou não. Porque muitas mulheres acham que a reposição do hormônio vai causar algumas alterações não agradáveis para ela. Tá? Lembrar que nós somos indivíduos. Cada um tem uma reação particular àquilo. Tá? Nem todas as mulheres na pré-menopausa ou na menopausa mesmo precisam de medicação. Tá? Mas essa é a principal dúvida delas, porque ainda corre muito por aí, eu vou usar esse remédio, esse é um hormônio, vai me trazer um câncer, vai me trazer essas outras alterações. Infelizmente, todos nós corremos o risco de ter câncer, os mais variados tipos de câncer. O mais comum ainda é o câncer de pele. E às vezes pode ser muito agressivo também, né? Sim. Muito rápido. Sim. Elcio, já que a gente falou um pouco de menopausa, assim, os exames de rotina para cada faixa etária, quais são os mais importantes? Já que a gente está entrando aí no mês da mulher, praticamente. Ainda não foge do exame preventivo do câncer do colo do útero nas mulheres que têm vida sexual já iniciada. Mesmo que ela tenha interrompido essa vida sexual, ainda deve-se fazer o controle do câncer do colo do útero, que é uma doença que às vezes demora 10 anos para realmente aparecer. Ela se instala lentamente no corpo. Então, se a mulher para de fazer o exame, ela para de ter esse controle sobre ela. Isso vai até os 64 anos, quando não existe queixa, é algo muito importante, sem queixa a partir dos 40 anos, com queixas desde que as queixas comecem a aparecer. Tá? Hoje, infelizmente, bastante comum câncer de mama na faixa de 20 e 30 anos de idade. Então, praticamente não tem idade, né? Não tem idade. Todo mundo tem que fazer o toque. Então, sim. O primeiro exame de mama é a autoavaliação. E ela tem uma grande vantagem, porque a mulher começa a conhecer a sua mama. Então ela não tem que fazer diagnóstico, ela tem que conhecer a sua mama. Que quando ela nota alguma coisa que ela não tinha observado em exame anterior, alguma coisa, já faz com que ela se dirija ao médico para fazer uma avaliação mais detalhada, muitas vezes com exames complementares, para tirar aquelas dúvidas e fazer um diagnóstico mais correto. É um exame relativamente simples,
simplesmente é o conhecimento dela com o seu órgão. Tá? O próprio corpo, né? Então conhecer a sua mama é algo muito importante. E o que ajuda muito isso é o espelho. É na frente do espelho ela fazer o autoexame. Falando em espelho, e espelho para se conhecer num todo? Suas pacientes olham bastante. Hoje em dia, com a depilação diferente do que se fazia tempos atrás, que ninguém se depilava, então colocar o espelho ia ver só pelo lá dentro. E hoje, como o órgão fica para elas mais fácil de ser visualizado com o espelho, elas começam a ter um conhecimento muito maior, e aí a gente nota que elas ainda não sabem o que é aquilo. Então quando elas vão para o consultório, doutor, eu estou com esse negocinho aqui diferente, com isso aqui que eu não sei o que é. Então a gente consegue, mostrando para elas o que é, dizer o que aquilo é, se é normal, se não é normal, se tem alguma coisa de diferente. Olhar o dos outros às vezes é mais fácil, olhar o nosso às vezes não é tão fácil, mas o autoconhecimento é muito importante. Legal. Elcio, sexo na gestação. Normalmente, na gestação sem problemas, a libido continua existindo. E algumas vezes até maior. Porque se ela tinha uma preocupação anterior de não querer engravidar, agora já não tem mais, já está grávida. Tá? Então elas ficam muito mais relaxadas. Com o decorrer da gravidez, repetindo a gravidez sem nenhuma alteração, ela vai notando que tem algumas posições que não são mais agradáveis para ela. E elas começam a conhecer posições diferentes. E posições essas que deixam ela muito mais prazerosa. Tá? Isso a gente aconselha a ter até a época que ela tiver vontade. A gente só desaconselha se ela tiver alguma patologia anterior, ou se estiver entrando em trabalho de parto, já com contrações, com bolsa rompida, ou com sangramento, e daí não precisa ter a última. É melhor esperar um pouquinho mais e depois volta a ter, que aí pode atrapalhar o próprio trabalho de parto. Falando em esperar, depois do nascimento aí, quanto que se espera, por que se espera, por que é importante e tudo mais. Logo depois do parto, tanto ele vaginal quanto cesárea, existe uma alteração hormonal bastante intensa na mulher. Então diminui bastante o nível de estrogênio na vagina e essa vagina fica muito mais ressecada. Então existe algum desconforto. Além do que, o sangramento pós-parto é um sangramento que persiste por 20, 30, 40 dias. Tá? Depois disso já começa a ser alguma coisa não normal. Tá? Com esse passado tempo, então a gente orienta em torno de 30 dias, se ela está sem sangramento, está se sentindo com vontade, tá? Nós orientamos que ela tenha alguns cuidados para não ter o desconforto vaginal. Tá? Então o uso de um lubrificante auxilia bastante para isso. Tá? Logicamente que tem, no parto vaginal, quando tem o cortezinho na vagina, demora um pouquinho mais de tempo para isso cicatrizar bem. Na cesariana, os movimentos abdominais delas muitas vezes são mais dificultosos em razão do corte. Então aí depende da reação de cada paciente para aquele momento. Não é proscrito depois de 30 dias, nada disso. Porém, sempre lembrando que ela corre o risco de ter uma ovulação e essa ovulação ocasionar uma nova gravidez. Ou seja, não quer engravidar, novos cuidados. Novos cuidados. E depois do bebezinho lá, nascido, como estão os hormônios dessa mulher?
prolactina, algumas coisas assim, por quanto tempo ela vai esquecer do parceiro, como que... Modifica bastante. Ela não tem mais aquele sono de 6 ou 8 horas direto. Ela está produzindo leite, então diminui, como eu comentei agora, o estrogênio dela, então causa alguns ressecamentos em algumas áreas do corpo, algumas outras alterações que não dão a ela aquele tempo dela pensar nela. Então você tem que pensar muito mais no dia a dia do seu filho, que a cada hora e meia, 2 horas está chamando a atenção dela para trocar fralda, para amamentar, para fazer algum carinho, fazer alguma brincadeira. Então ela tem seu tempo tomado por outras atividades, sem comentar aqui sobre a atividade laboral dela fora da família. Então isso faz com que muitas coisas modifiquem. Tá? Ela passa a não ter mais um horário ajustado de refeição, ela vai se ajustar de acordo com o seu filho, tá? E isso faz com que muitas vezes ela tenha um quadro anêmico, ela tenha um quadro depressivo, porque ela não consegue fazer as coisas que ela pode fazer. Então, individualmente tem que ser olhar cada um disso. Ela não é mais dona do próprio tempo. Não é mais dona do próprio tempo. Não sei se ela continua usando o relógio, porque às vezes não precisa. O relógio é outro. O relógio é outro. O senhor falando da gestação aí, lembrei da minha diástase. Como que costuma, de normal, não meu caso, né? A diástase no pós-parto, incontinência urinária, como isso pode se desenvolver nas mulheres? A diástase ou diastase é o afastamento dos músculos. Esse afastamento na gravidez, especialmente do músculo retroabdominal, é ocasionado pelo crescimento do útero. O abdômen vai distendendo e ele vai rompendo suas fibras. Algumas pessoas fazem a diástase grande, outros fazem diástase menor. Isso só é corrigido cirurgicamente, tá? Por aproximação, feito uma cirurgia. Em relação à incontinência urinária, a gravidez já faz com um certo deslocamento dessa uretra da mulher. E essa uretra ela funciona como um abrir e fechar. Com esse deslocamento ela não tem a mesma abertura e fechamento. Tá? Depois que acabou a gravidez, a tendência disso é voltar à sua posição, na dependência do tipo de parto. Não é se é vaginal ou se é cesárea, é como foi esse final de gravidez, como é que foi esse desenrolado trabalho de parto dela. Tá? No parto vaginal, normalmente o deslocamento da uretra é muito maior. Tá? Com exercícios fisioterápicos, muitas vezes se consegue corrigir isso bem. Outras vezes não. E, aproveitando a tua pergunta, com a própria menopausa, então com menos fluidez de hormônios nessa região, já começa a existir uma certa incompetência dessa uretra, que vai levar a essa incontinência urinária. Que normalmente com a fisioterapia já se consegue excelentes resultados. Nossa, a fisioterapia pélvica, né? Ela é diferente de pompoarismo? Tem relação? Como que funciona? Depende muito do fisioterapeuta, mas tem muita coisa próxima ao pompoarismo. Tá? A ideia do pompoarismo é fazer com que a vagina tenha uma força maior. Tá? Lembrar que a vagina são músculos.
músculos que não são treinados na nossa vida. Fazemos musculação para o nosso braço, para a nossa perna, para o nosso abdômen, mas esquecemos da vagina. Então ela, com a vagina já com algumas alterações hormonais, algumas alterações físicas, pelo próprio parto que ela teve, então o músculo fica mais relaxado. Qual que é a ideia do pompoarismo? Fazer com que exista uma contração dessa vagina. Então ela tem alguma relação. Tem algumas fisioterapeutas que usam diretamente o pompoarismo. Hoje a grande maioria faz adaptações do pompoarismo com mais alguns exercícios, até por elétricos, estimulações elétricas, para fazer com que essa musculatura volte com mais facilidade. Entendi. Uma dúvida, assim, a incontinência urinária, ela tem relação direta com a diástase ou é independente? Não, independente. Mas quem tem diástase tem incontinência ou pode não ter. Necessariamente? Pode ter. Que um é mais no músculo superior, no abdômen, e a incontinência normalmente é pela uretra dela, que não consegue fazer mais movimento de abrir e fechar. Entendi. Elcio, disfunções sexuais, tem alguma assim que te chama mais atenção ou que talvez seja mais comum? Não existe isso? Cada caso é muito diferente? Cada caso é um caso, é diferente. Tem algumas que têm dor, e a dor leva a você não ter mais vontade de fazer aquilo, tá? Chama-se dispareunia. Aí tem que se investigar o porquê dessa dor. Essa dor pode ser por falta de atividade desse músculo vaginal, tá? E algumas vezes pode ser até por problemas psicológicos. Então tem que se ver qual que é a motivação disso. Aí novamente entra a fisioterapia para ajudar bastante isso. E entra também a psicologia para fazer bastante isso. Outra causa muito comum é a falta de estimulação. Ou por excesso de carga de trabalho, trabalho externo, mesmo trabalho dentro da sua casa, ou horários muito exagerados de trabalhar 18, 20 horas por dia, um tempo de repouso ínfimo, tá? Que faz que ela não tenha vontade de fazer nenhuma outra coisa na vida a não ser dar conta do seu trabalho. Então isso leva a muitas alterações. Tá? Então, são queixas muito frequentes. Queixas de família. Família não é só o esposo, não são só os filhos, mas tudo aquilo que engloba, tá? Muita gente que mora com pais, avós e mais gente junto em casa e que não dá liberdade de ter um contato com seu parceiro mais tranquilo. Então isso acaba levando também a outros problemas posteriormente. Elcio, conta pra gente, se é que pode, né? Alguma coisa muito inusitada aconteceu assim na sua carreira, que saiu da curva, chamou a atenção? Em relação a ginecologia, ou obstetrícia, ou que você... Olha, uma das coisas assim que aconteceu provavelmente com muitos médicos, e isso nos dias de hoje, de paciente já no 6º mês de gravidez, ir ao consultório sem imaginar que está grávida. Existe muito? Ainda existe. Você tanto imagina assim, mas puxa, 6 meses de gravidez, já está com a barriguinha mais avantajada e tudo mais. Lógico, tem aquelas que são mais gordinhas, que nem prestaram atenção, que já estavam grávidas de mais tempo e
Então, e não foi um, não foi dois, foram vários casos. Já está quase na hora de Tá fazer a mala da maternidade. E de chegar em casa e já fazer a mala. Então, tem uma coisa assim que ainda chama atenção. Talvez nos últimos 6, 7 anos eu não tenha tido essa procura mais, mas até mais tempo do que isso, infelizmente, pacientes com um bom nível educacional, pelo menos. De esclarecimento. Tá? Não prestei atenção, nem notei que minha menstruação não tinha vindo. Tá? Correria do dia a dia. Correria do dia a dia. E a gente desliga e não presta atenção. Desliga. No que está acontecendo com você, né? E tendo vida sexual normal, tranquila, sossegada, mas não passou a cabeça nem dela nem dele esse tipo de situação. Isso daí faz parte do autoconhecimento também, né? Que a gente conversou antes. Não adianta só saber a fisiologia ali da sua região íntima e também não ficar atento com as alterações, né? Exatamente. E uma outra coisa que também chama atenção seriam as depressões pós-parto, que infelizmente ainda é muito comum nas mulheres de primeiro filho. A mudança do dia a dia delas é muito grande, então se não tiver um parceiro, um bom acompanhamento, cai num quadro psiquiátrico bastante grave. Tá? Então é algo que tem que estar bem próximo a elas. E como que você vê, assim, no geral, que essa família acompanha essa nova mãe? Existe um entendimento sobre essa possibilidade, essa depressão, essa possível depressão, ou não ligam muito? Depende muito da família, né? Tem família que nota o quadro depressivo e procura ajudar. E tem família que nem nota o quadro depressivo, só chegam se queixando. Ela não quer nem dar de mamar mais. Mas nunca foram tentar ver por que ela não quer dar de mamar. Nunca foram tentar descobrir o que ela está se queixando, o que ela está tendo de desconforto. O desconforto não é puramente físico. O descontentamento psicológico é muito grande. A alteração da mulher, especialmente do primeiro filho, é muito grande. Não que não exista nos outros, mas ela já tem algum conhecimento de como cuidar de um nenê. Tá? É até mesmo diferente daquelas pessoas, aquelas enfermeiras que trabalham em hospital, que cuidam do bebê dos outros. Mas elas vão para casa e têm seu descanso. O delas, o descanso é muito menor. Sendo muito menor, afeta outras situações dela. Então, nessa situação, a família muitas vezes passa batida nisso, o que não é agradável. Porque muitas vezes o esposo vai trabalhar e acha que a mulher está só sorrindo em casa e cuidando do nenê muito bem. E depois que ele vai se atentar a isso. Algumas vezes ele está muito atento a ela e não deixa com que esse quadro se agrave. E o agravamento muitas vezes leva a medicações, algumas vezes até internações, que passa a ser pior para essa própria criança. Sim. É complicado. Complicado. Uma pergunta que eu quero te fazer. A menopausa, você falou, deu um exemplo, né, a pele, ressecamento da pele, algumas alterações vão acontecer ali, de repente um lubrificante, um gelzinho, mas como que funciona o envelhecimento do genital feminino num todo? E aí depois eu vou te fazer mais uma pergunta.
envelhece também. A genitália feminina é bastante diferente de quando ela é recém-nascida, de quando ela entra na puberdade, da vida madura dela e da menopausa. Então existem várias alterações nela. Mesmo que ela cuide com o pompoarismo para melhorar essa parte muscular dela, a parte de fibras ficam diferentes. Tá? Modifica até mesmo o tamanho da abertura dessa vagina. Tá? Modifica até a sensibilidade do clitóris, modifica a própria abertura que ela tem das suas pernas, dos seus braços, do seu corpo no geral. Tá? Então isso faz com que ela tenha várias outras alterações, muitas vezes não gostando mais do seu corpo. Tá? Muitas vezes está com aquele parceiro há 40, 50 anos, ele conhece o corpo dela de todas as formas, mas ela sente-se envergonhada de ter envelhecido. Logicamente que isso são cuidados psicológicos que tem que ter. Tá? Cuidados esses que muitas vezes fazem com que ela entenda que aquilo faz uma parte boa da vida. Bem melhor ela estar tendo esse tipo de vida do que ter falecido com 30 anos de idade. Certo. Você falou da sensibilidade. Muda. Aumenta ou diminui? Ou depende? Depende. O clitóris, para algumas mulheres, ele fica tão escondido que ela não sabe onde está. E com o passar do tempo, com essas modificações hormonais que tem, ele fica um pouquinho mais aparente. Então ela começa a ter mais sensibilidade. E tem outras que é o contrário, de ser um clitóris mais avantajado, mais exteriorizado, e que com essa passada do tempo ele começa a ficar mais para dentro. Ela não consegue se notar tanto. E aí a sensibilidade passa a ser menor. Então varia muito de pessoa para pessoa. Clitóris envelhece? Envelhece. Envelhece. Sim. Mas demora. Que pena. Mas demora. Que pena. Você falou da abertura vaginal, alteração do tamanho. Aí eu lembrei de uma coisa. As cirurgias. Tem gente que diz que faz cirurgia para se sentir virgem de novo, ou é para mudar a estética ali dos lábios e tudo mais. Resolve para isso? Só mudar o tamanho ali é psicológico? O que no seu ponto de vista? Vou começar pela estética, né? Puramente estético. Não está bem com aquele visual, tá? Então existem cirurgias que vão mudar esteticamente aquilo. Então os lábios são muito avantajados, vai querer diminuir os lábios e tal. Então logicamente vai depender do cirurgião chegar naquilo que ela está imaginando. Tá? Existe hoje cirurgia até diretamente para o clitóris, para deixar ele mais exposto para aumentar a sensibilidade dele. Quanto mais encapsulado ele for, a sensibilidade torna-se menor. Tá? E em relação à abertura, então vai depender muito do tipo de parto e as consequências. Infelizmente, em alguns partos, existem lacerações grandes da vagina. Então ficam vaginas bastante amplas, que realmente a mulher perde todo o controle muscular dela. Tá? Então a reconstrução dessa vagina não é só a parte estética, mas passa a ser a parte funcional, tanto com a bexiga como com o próprio ânus. Muitas vezes o ânus fica
justaposto à vagina. Então que não dá para ela aquela dimensão de separação de uma coisa e de outra. Tá? Então ela perde a sensibilidade da vagina. Você falou de uma coisa que estava lembrando, uma cirurgia plástica não necessariamente é uma cirurgia estética, né? Muitas vezes ela é reparadora. Não, reparadora. É para recuperar funções. Não é o visual do corpo de uma pessoa. Às vezes reflete no visual. Sim. Mas não é isso sempre o importante. A ideia normalmente principal da cirurgia vaginal, ou perineal, é mais para repor a parte muscular, a parte funcional, não é simplesmente da vagina. É bexiga, uretra, vagina, ânus. Modifica bastante por não ter aquela função própria de cada um. Modifica bastante. Elcio, vamos mudar de assunto um pouquinho. Os meninos. Você tem alguma coisa para falar dos meninos? Você como um menino. O que é importante a gente conhecer nos meninos? Pouca coisa eu tenho a falar dos meninos, mas vou começar pelo começo das nossas conversas sobre as meninas. Não se ensina muito o menino para que serve aquilo. Tá? Não se ensina muito o menino os cuidados que ele deve ter com o seu corpo e mesmo com a sua genitália. Higiene. Exatamente. E hoje chegou-se à conclusão, tem muitas coisas que já comentei no comecinho sobre as meninas, que os meninos têm que fazer para que não haja mais tanta incidência. É a vacina do HPV também. Lembrar que o HPV vai passar de um para o outro, do outro para o um. Então hoje, com a vacinação, tanto dos meninos quanto das meninas, previne isso com uma grande eficácia. Tá? Já existe alguns países que o índice de câncer de colo de útero está chegando a 0, em razão da vacinação já está sendo iniciada há mais de 20 anos atrás. Nos meninos seria o câncer de pênis? Não, para proteger também o câncer do HPV deles, que também vai fazer câncer de pênis também, tá? Mas pelo HPV. Entendi. Elcio, eu quero te agradecer. Que bom que você aceitou o meu convite. Fico muito feliz. Te conheço há muitos anos e com certeza foi a primeira pessoa que me passou na cabeça que ginecologista que eu ia chamar para conversar comigo. Fico muito feliz por você ter vindo e quero te fazer uma pergunta. Agradeço o convite, faça a pergunta. Foi bom para você? Foi bom para mim. Espero que seja bom também para as outras pessoas que estejam vendo e ouvindo isso. Com certeza, vai ser bastante esclarecedor, um básico de informação, a gente, mais que básico, né? A gente vai conseguir passar, tá bem? Obrigado. Obrigada.